A voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Muito bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco mais uma vez. Que a gente possa aproveitar cada instante de hoje, buscando amparo na espiritualidade, no nosso anjo guardião, em Jesus e nossa Mãe Santíssima, para que todo o ensinamento do dia de hoje possa repercutir nos nossos corações e ajudar os nossos passos a ficarem mais firmes na caminhada da vida. Hoje, nosso tema é caridade material, caridade espiritual. Nosso irmão Mendes vai abordar o tema por nós. E vamos então iniciar rogando o amparo daquele que nos dirige, que nos coordena e que nos ensina o melhor caminho a seguir, que é Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo e amado nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão do corpo e do espírito nos dai hoje, e perdoa nossas dívidas, na medida que perdoarmos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cair em tentações, livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre, que assim seja. Com a palavra, nosso irmão Mendes. Valeu, obrigadão. Bom dia a todos. Hoje, aliás, o nosso tema, virtudes, vícios e paixões, são características que nós temos que desenvolver em nós, né? E trabalhar, desenvolver e trabalhar para a gente caminhar, né? O verdadeiro homem de bem é aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Nós vamos trabalhar com o Livro dos Espíritos, que fala sobre a perfeição moral, né? A questão 893, Allan Kardec pergunta para a espiritualidade: qual a mais meritória de todas as virtudes? Então vamos trabalhar as virtudes, é melhor falar de virtudes do que de vícios, né? Mas vamos lá. Qual a mais meritória, a melhor de todas as virtudes? E a espiritualidade responde para Allan Kardec: todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. Ou seja, é o caminho que Deus nos indicou através das suas leis e que Jesus veio nos mostrar que é o caminho do bem, né? Então, todas as atitudes nossas em benefício do bem geral é uma virtude, né? Há virtudes toda vez que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. E aí, arrastamento das más tendências. Num outro momento aqui, o Allan Kardec pergunta, né, que existe esse arrastamento que ele é quase difícil de se dominar, né? É um arrastamento irresistível às más tendências. E a espiritualidade diz o seguinte, que realmente é um arrastamento, mas não é
difícil, quer dizer, não é irresistível, porque nós temos a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio. E o Espírito, ele é mais forte do que essa pressão que nos arrasta para os vícios. Não é fácil, mas nós temos capacidade de resistir. Então, é um arrastamento, mas não é irresistível. Nós temos capacidade de resistir a todos eles. E continuando aqui, ele fala: mas o sublime na virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem oculta intenção. Ou seja, aquela virtude que nós fazemos, aquele bem que a gente faz ao próximo, sem segundas intenções. Aquele bem, aquela ajuda, ou aquela atitude no bem que a gente faz, sem medir, sem estar esperando retorno, agradecimento, gratidão, é espontaneamente aquela que sai do fundo do nosso coração. E a mais meritória é aquela que está fundada sobre a mais desinteressada caridade. Então, de uma forma geral, ele disse aqui que a mais meritória das virtudes é a caridade, com todas as suas implicações. Essa é a mais meritória. E aí o Allan Kardec continua a perguntar: há pessoas que fazem o bem por um gesto espontâneo, sem que tenham de vencer a algum sentimento contrário. Têm elas igual mérito que as que têm de lutar contra a sua própria natureza e que a superam? Ou seja, aquelas pessoas que já fazem o bem naturalmente, que em qualquer lugar que estiver, se for solicitada ou se perceber a sua condição de ajudar alguém, de fazer o bem, faz naturalmente, ela tem mais mérito do que aquela que luta contra o arrastamento e consegue vencer, e faz o bem também, mas assim, com uma certa dificuldade nessa luta contra o arrastamento contrário. E aí a resposta vem: as que não têm que lutar é porque nelas o progresso está realizado. Já lutaram outrora e triunfaram. Ou seja, então aquelas que já fazem o bem naturalmente, elas já conquistaram essa característica, vamos dizer assim, virtuosa em vidas passadas. Já passaram pelo arrastamento em outras existências, lutaram contra esse arrastamento e conseguiram vencer. Uma vez vencido, não tem retorno. O espírito, ele não retroage, ele não volta atrás nos seus erros. Uma vez aprendido, uma vez conquistado essas virtudes, ele jamais as perde. Então, aquele espírito, aquela que já lutou em outras existências, contra esse arrastamento aos vícios, contra esse arrastamento ao egoísmo, ele lutou, fraquejou algumas vezes, mas conseguiu vencer. A virtude já é um ato espontâneo para ele. Então, ele já chega com essa facilidade. Ele já faz o bem naturalmente, né? Então, por isso, os bons sentimentos não lhes custam nenhum esforço. E suas ações parecem todas simples. O bem tornou-se para elas um hábito. Deve-se honrá-las, como velhos guerreiros que conquistaram as suas posições. Isso a espiritualidade vem nos falando. E o Allan Kardec faz um comentário a respeito, dizendo o seguinte: como estáis ainda longe da perfeição, quer dizer, nós ainda estamos longe da perfeição, esses exemplos vos espantam pelo contraste e os admirais, tanto mais porque são raros.
Então a gente vê alguns exemplos de pessoas que já conquistaram essa virtude, vamos assim dizer, esse lado bom de fazer o bem, que são poucos. A gente fica meio espantado até, nos traz estranheza, vamos assim dizer. Mas sabei bem, nos mundos mais avançados que o vosso, o que entre vós é uma exceção, lá é uma regra. Ou seja, então, lá no mundo, por exemplo, lá de regeneração, é regra geral, todo mundo é virtuoso, a maioria, né? Porque o mundo de regeneração ainda não é um mundo de felicidade, mas é um mundo transitório para a felicidade, e é um mundo onde já não há os arrastamentos, já não há as pressões da matéria tão forte quanto esse mundo que a gente vive, que é de expiação e provas. O mundo de regeneração já é um mundo onde nós, espíritos, para conquistar esse mundo, a gente já tem que retirar da nossa intimidade esses problemas de egoísmo, de orgulho. Então, esse lado virtuoso em nós já está basicamente resolvido. Então, todos que estão nesse mundo de regeneração são mais virtuosos do que defeituosos ou imperfeitos. Então, por isso é mais tranquilo. Lá nesses mundos, o que para nós aqui é raro, lá é normal, né? Ali o sentimento do bem é espontâneo em todos, porque são habitados, senão por bons espíritos. E uma só má intenção ali seria uma exceção monstruosa. Eis porque os homens lá são felizes, e o será assim sobre a terra, quando a humanidade estiver transformada, e quando compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção. Então, ele diz aqui claramente, o comentário do Kardec, lá nos mundos mais evoluídos um pouco, o mundo logo acima do nosso, que é o de regeneração, as virtudes são comuns, né? Porque os espíritos que vão estar habitando esse mundo já conquistaram essa condição de que o bem faz parte naturalmente das suas atitudes. Eles não sofrem mais o arrastamento para as coisas materiais, mas nesse mundo de regeneração. E nós estamos a caminho desse mundo. Então ele coloca, quando nós compreendermos e praticarmos a caridade na sua verdadeira acepção. E qual que é a verdadeira acepção da caridade? A verdadeira acepção da caridade é como Jesus a compreendia, que está lá no famoso BIP, benevolência para com o próximo, indulgência para com as suas imperfeições e o perdão das ofensas. São essas três características que perfazem a verdadeira caridade. Benevolência para com o próximo é se colocar no lugar do próximo. É que as nossas atitudes sejam naturais com relação ao outro. Jesus nos trouxe a lei divina em 2 leis apenas para nos facilitar o entendimento e nos facilitar a prática dessa lei, quando ele diz: a lei é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E como uma terceira lei, ele faz um comentário. Como para você amar ao próximo, você tem que amar a si próprio. Se você não amar a si próprio, você não vai conseguir amar nem a Deus e nem ao próximo. Então a gente tem o amor, o auto-amor, o amor a nós mesmos como prioridade, porque eu preciso exercitar esse amor próprio em mim para que eu consiga amar o meu próximo e amar a Deus. Amar a Deus é prestar
reverência, vamos assim dizer, a Deus, considerando e compreendendo que Deus é o Pai de todos nós, que todos nós somos irmãos. Sendo Deus bom, justo e Pai de todos, que não nos deixa de, em momento algum desamparado, nós precisamos prestar-lhe essa reverência, como filho com o Pai. O respeito, o entendimento de confiança e de fidelidade. Então a fé raciocinada, aquela fé que com obras, aquela fé raciocinada, é essa fé que nós temos em Deus, mas não essa fé dogmática que eu tenho que ficar adorando um ser mais poderoso, e sim o reconhecimento de Deus como Pai, que tem as suas obras, que não nos desampara, que tem as suas leis como o Pai. Todo Pai, quando está com os filhos, criando um filho e educando um filho, ele tem as suas orientações, as suas leis, para que o filho sempre caminhe no rumo certo, não corra risco de entrar em situações complicadas. Então, o Pai nosso, que está no céu, Ele também está nos observando, nos ajudando, nos estendendo a mão, mas Ele tem as suas leis, e a fidelidade a Ele é o cumprimento dessas leis. Então, eu cumprindo as minhas leis, eu estarei sendo fiel a esse Deus. Então, essa caridade como Jesus, de benevolência, de indulgência e de perdão, é compreender esse Deus, amar a si próprio, amar a esse Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. Então eu não quero que aconteça com o meu próximo o que eu não quero que aconteça comigo. Eu não vou fazer ao meu próximo o que eu não gostaria que fizessem a mim. E por outro lado, eu quero tudo aquilo de bom para mim e para o meu próximo. Então, tudo aquilo que eu quero de bom para mim também, eu vou querer de bom para o meu próximo. Se amar ao próximo, como a si mesmo. E amar esse próximo é ser benevolente, nos colocando no lugar desse irmão, sabendo das suas dificuldades, ou pelo menos entendendo que certas atitudes que as pessoas têm na vida são frutos de ignorância, porque a pessoa de sã consciência e de conhecimento, ela não vai praticar determinadas atitudes contrárias a essa lei divina. Então, nós vamos entender que o nosso próximo é um ser humano, irmão em Deus, que tem as suas dificuldades, que nem sempre passou por determinadas, teve determinadas facilidades, que todos nós somos diferentes, que temos uma vida espiritual a ser vivida, e já vivida há muito tempo. Nós temos uma bagagem de experiências, algumas boas e muitas ruins, que nos levaram à inferioridade, que nos puxam para esse arrastamento da matéria, que nos puxam para esse arrastamento dos vícios. E quando eu digo vícios, não é o vício do alcoolismo, não é o vício da droga somente, nem o vício do jogo. São vícios que era mais comum na época lá do Allan Kardec. Os vícios mais comuns lá era o jogo, porque lá naquela época não existiam essas drogas que nós temos hoje. Então o vício era do jogo, era da bebida. Mas hoje nós temos todos esses vícios que a gente tem por aí, e nos arrastando para essas atitudes. Então, esses vícios, a gente vê que são contrárias a essa lei divina, são contrárias a esse caminhar em direção à felicidade.
Então, quando Allan Kardec fala que, quando ele diz aqui, ó, eis porque os homens lá nos mundos felizes são felizes e aqui na Terra serão também, quando a humanidade estiver transformada, ou seja, se livrar dessas situações. O amor é o remédio indicado, ele é o que vai corrigir tudo isso, porque através do amor nós nos sentimos, não necessitamos de recorrer às substâncias, às situações que nos tragam dificuldades no futuro. Então o vício não é só essas drogas, como eu disse, cigarro, bebida, jogo. Não, mas nós temos vícios de vários tipos. Nós temos vícios, hoje em dia, o mais comum, das mídias sociais. Nós temos os vícios lá do celular, do Instagram, né, do YouTube. Muitas vezes a gente se deixa envolver por essas mídias, vamos supor assim. Não estou dizendo que a mídia social é uma coisa ruim, não. Ela nos aproximou do mundo inteiro. Ela tem suas vantagens, e muitas, mas traz também esse outro lado. Nós nos entregamos a essas mídias e esquecemos da família, esquecemos do convívio com as pessoas. Muitas vezes a gente tem casas que a família, cada um está com o celular num quarto lá, passa o dia todo ali envolvido com essas questões de celular, de WhatsApp, de Instagram, lá no computador, e a relação familiar fica perdida nisso aí. Não existe uma conversa, um momento de aconchego. Aí as pessoas se sentem abandonadas, se sentem perdidas e vão recorrer a subterfúgios, tentar cobrir essas faltas. Pode falar. Esses dias, meu filho, eu tenho uma neta, ela está morando comigo. E eu ia estar lá conversando, mandando recado para minha neta, no celular. Aí eu peguei o meu filho, né? Aí eu falei, conversei com ele, ele é pai da minha. Eu falei, meu filho, eu vou te pedir, por favor, nunca mais você faça isso. Aproxima-se. Então está acontecendo isso. Pois é, nessa falta desse convívio familiar, porque a família é exatamente a base de tudo. A família, quando eu era criança, lá em casa tinha uma televisão só. E meu pai é que ficava lá controlando. Ele punha no canal lá com a gente para assistir lá à noite, lá sentava a família toda. E ele não era gente que agora, como é agora, cada um tem uma televisão no quarto, está assistindo lá programas nem sempre saudáveis, porque existe alguns programas de televisão que são feitos para o arrastamento do jovem, o arrastamento da criança. Por isso esses programas são transmitidos em horários em que os pais não estão em casa, em horário que os pais estão trabalhando. Tem uns programas tipo, eu não me lembro mais os nomes, mas quando eu era mais novo, tinha os programas na televisão lá, com a Xuxa, com os determinados jovens lá, que passavam às 3, 4 horas da tarde, quando os pais estão trabalhando. Os jovens já estudam na parte da manhã, muitas vezes, está em casa à toa, sem fazer nada, e está assistindo os programas. E ali é o arrastamento. Ali são exemplos, muitas vezes negativos, para esses jovens, para essas crianças. Então, esse arrastamento das mídias, esse vício das mídias sociais, é uma coisa preocupante. É uma situação que a gente tem que ficar mais atento, porque os nossos filhos, as nossas crianças, são arrastadas para situações, muitas vezes vão trazer prejuízos para a sua vida adulta, prejuízos para as suas próximas reencarnações
dependendo da situação que eles se envolverem. Então, é um dos vícios. Vício das mídias sociais. O vício daquela criança que se acha o mais importante da casa. Aquela criança que os pais deixam à vontade. As crianças têm vício de bater o pé, de falar aquilo que quer, na hora que quer, sem respeito. Aquela criança que quer as coisas à força, forçando situações. Então, essas crianças, quando elas vão se tornando adultas, elas vão perdendo isso, porque o mundo não vai tratá-las dessa forma. Então, elas começam a ter baixa estima lá fora, porque não conseguem aquilo que querem como conseguia dentro de casa. E aí são arrastadas facilmente para situações compensadoras, ou que elas acham que são compensadoras. Então, tudo na família, que é a base, pode gerar situações semelhantes se não for tratado da forma mais objetiva, como nos mostra a literatura infantil aí de família, a literatura por exemplo, o livro Um Desafio Chamado Família, o livro Educadores do Coração, são livros que nos mostram situações e nos trazem alguns vamos dizer assim, alguns exemplos e alguns conselhos de como se lidar com essas situações. Os vícios da gula, a gente tem o vício da gula. Então, o que é o vício, na verdade? O vício é toda aquela situação que nós nos entregamos para saciar alguma coisa que está nos faltando. Todo excesso que nós usamos para cobrir alguma falta. Então, essas faltas é que tem que ser trabalhadas. Então, continuando aqui, sobre essa situação, a gente vê o seguinte, que todos os vícios, o maior deles estão vinculados ao egoísmo. Quer dizer, o egoísmo é o maior vício. Como a caridade é a maior das virtudes, o egoísmo é o maior dos vícios. E todos os vícios estão atrelados ao egoísmo. Todos os vícios são situações que a pessoa quer resolver o seu eu. Então, é tudo fruto do egoísmo, em várias classes de egoísmo. O egoísmo, ele é tão sutil que muitas vezes ele se confunde com uma virtude, dependendo da situação. Mas todas as situações de egoísmo levam a situações viciantes. E aí o Allan Kardec ainda pergunta, dentre os vícios, qual o que se pode considerar como radical? E ele vai falar aqui, nós o dissemos muitas vezes, é o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos está o egoísmo. Inutilmente os combatereis e não conseguireis extirpá-los enquanto não houverdes atacado o mal em sua raiz. Não houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços, portanto, tenham para esse objetivo, porque aí está a verdadeira chaga da sociedade. Todo aquele que quer se aproximar desde essa vida da perfeição moral, deve extirpar de seu coração todo o sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Então, é a base
negativa de tudo isso são as atitudes egoístas. E como eu disse, as atitudes egoístas são as mais variadas, né? Então, quando nós começamos voltando lá nas virtudes, a estimular as atitudes virtuosas, vamos assim dizer, aos poucos nós vamos conseguindo tirar esse egoísmo da nossa vida. Porque quando eu ajo com benevolência, eu estou pensando no outro como irmão. Eu estou pensando no meu próximo como um irmão, muitas vezes, que teve uma vida, uma infância diferente da minha, ou diferente da do outro. Se eu estiver comparando dois espíritos, duas pessoas diferentes, não tiveram infâncias iguais, não tiveram uma família, talvez, igual uma a outra, no modo de tratá-los, de acolhê-los, o acolhimento da criança, o acolhimento do jovem. Muitas vezes, alguns são bem acolhidos, outros não. Alguns têm uma família que se preocupa com a missão real da família, que tem os pais que procuram educá-los de acordo com o bom senso, de acordo com a responsabilidade. Outros não. Então, quando a gente começa a analisar, o defeito do outro, ou a atitude que o outro tem, muitas vezes contra nós ou contra a sociedade, ela é produto dessa carência, muitas vezes. E se nós assim compreendermos, o nosso julgamento com relação ao irmão, ele talvez nem aconteça. Porque eu estou compreendendo a situação, eu não vou julgar aquele irmão como uma criatura que não tem mais jeito. Essa é uma criatura do diabo, vamos assim dizer, igual muita gente fala. Você não é filho de Deus, não? E a gente comete esse engano. Que a gente tem que combater o erro, tem que combater a situação difícil que foi criada. Mas não a pessoa não é para combater, ela tem que ser educada. Ela tem que ser instruída. Então, nós temos que ter essa forma de ver o outro. Isso é ser benevolente. Então, se nós começamos a trabalhar essa benevolência em nós vamos procurar dedicar os nossos momentos que nós não temos nada para fazer, ou que a gente está com tempo, para trabalhar essas coisas, para pensar no outro, para pensar na humanidade como um todo, pensar na minha posição como espírito encarnado. Por que eu estou aqui encarnado? Qual é a minha função aqui de ser encarnado? É aprender só? Ou é contribuir para toda a sociedade em termos de melhora, em termos de educação, em termos de solicitação de fraternidade? Porque tudo isso faz parte do aprendizado. Será que numa vida passada eu também não era assim? Igual eu estou vendo o irmão ali, aquele irmão que está caído. Será que eu também, em vidas passadas, não encontrei alguém que me levantou, que não teve preconceito contra mim, que não me viu as costas? Por que eu tenho que ser dessa forma? Como a parábola do rico e do pobre, né, que foi cobrar a dívida. Que aquele cara que devia uma fortuna ao seu senhor, e foi lá, foi chamado e foi cobrado. Você está devendo aqui, essa fortuna aqui, como que você vai pagar isso? E ele falou, eu não tenho como pagar. Aí o senhor chamou os guardas e falou, então você vai ser preso, vou prender você e vou vender a sua família como escravos, você perder tudo, vou tomar tudo que você tem. E aí ele implorou para o senhor dele, por favor, me dá mais um tempo aí, eu vou pagar.
E chorou, e chorou. E aí o Senhor falou, está certo. Então eu vou perdoar a sua dívida. Você pode ir tranquilo que eu perdoo a sua dívida. E quando ele saiu lá fora, ele encontrou um amigo dele que devia ele uns reais lá, mixaria. E ele pegou aquele cara lá pelo pescoço e falou, você vai me pagar o que você me deve. Mas me dá um tempo aí que eu não posso, eu estou com dificuldade. Não, você vai me pagar. Chamou os soldados e mandou prender. E aí o Senhor, sabendo disso, mandou buscá-lo e falou para ele, eu te perdoei as suas dívidas, por que você não pôde perdoar a dívida do seu amigo, que era irrisória? Eu te perdoei uma dívida milionária. Então agora você vai ser preso, vai ser julgado no fundo da prisão, porque você deveria ter compaixão do seu amigo, como eu tive de você. Então, essa é a parábola. Então, porque se eu pensar que possivelmente, numa vida passada, eu estava também naquela situação e encontrei alguém que me deu a mão, encontrei alguém que não me virou as costas, que não teve preconceito contra mim, por que eu não posso fazer a mesma coisa com o outro? Aliás, é a minha obrigação. Então, a benevolência vai automaticamente nos agregando algumas virtudes. A indulgência com a imperfeição do outro é exatamente isso. É eu ver que essa imperfeição, que aquela atitude do outro, aquele ato imperfeito dele, tentar conversar com ele, mostrar o erro dele, o que essa atitude dele traz de ruim para ele, tentar ensiná-lo sem, porém, ficar divulgando as coisas, sem menosprezá-lo, sem colocá-lo em evidência, nem sem colocá-lo em situações difíceis perante as pessoas. Isso é ser indulgente. Eu vou conversar com ele, sim, claro. Meu irmão, isso aqui vai te trazer esse prejuízo, não deve agir dessa forma, porque por causa disso. Ensinar, mostrar, em particular, não preciso de eu colocar para todo mundo saber e colocar esse irmão em evidência perante a sociedade, como eram colocados na época de Jesus aqueles leprosos, que eram identificados como leprosos e não podiam transitar no meio social. Então é ser indulgente. E o perdão, eu aprendendo a perdoar, eu não me sentindo ofendido, eu estou me livrando de situações muito angustiantes, porque a falta do perdão é um grilhão que eu estou me acorrentando a esse grilhão, porque eu não tenho liberdade. Porque se eu vejo aquele que me ofendeu, se eu vejo aquele que criou a situação contra mim ou contra um ambiente qualquer, eu já fico com o pé atrás. Eu já volto a passar pela situação de angústia e de sofrimento, talvez, que eu passei no dia que aquele irmão cometeu a atitude que eu não quero perdoar. Então, sempre que eu encontrar com ele, eu vou me sentir mal, eu vou me sentir constrangido. Então, eu nunca tenho liberdade, porque eu não sei quando é que eu vou encontrar com ele. Então, eu ando tranquilo. Aí, quando eu vejo aquela pessoa, pronto, acaba a minha tranquilidade. Então, é o grilhão que o perdão nos acorrenta por toda a nossa existência. Porque não é só enquanto estamos aqui na Terra, encarnado, que a gente vai passar por esses constrangimentos. Porque lá no plano espiritual também. Por isso Jesus aconselha, perdoai o seu inimigo enquanto estáis a caminho com ele. Porque depois vai ser muito mais difícil você ter essa oportunidade. Então, quando eu tenho essa atitude de perdão, de esquecimento mesmo da ofensa, eu sou uma pessoa livre. Eu ando por onde eu quero e não é nenhum irmão que passar por mim que vai me tirar do sério, nem me colocar em constrangimento. Por isso o perdão é importante. Então, se eu tenho
trabalhado em mim essas 3 características da benevolência, da indulgência e do perdão, eu já estou praticando a caridade, que é a maior das virtudes. E ela sendo a maior das virtudes, as outras virtudes estão agregadas a ela. Eu não vou ter dificuldade. Da mesma forma que o egoísmo. Se eu conseguir extirpar o egoísmo da minha vida, ser cada vez menos egoísta, cada vez menos eu estarei sujeito a ser arrastado para o mundo, para a porta larga, para esse mundo material, que me traz esses vícios que estão aí, que a gente conhece. Né? Então, aqui no Livro dos Espíritos, ele ainda fala das paixões. Paixões. Na questão 907, o Allan Kardec pergunta o seguinte: visto que o princípio das paixões está na natureza, ele é mau em si mesmo? Então, o que ele está perguntando? A paixão, ela faz parte do ser humano, é da natureza humana a paixão. Então, se ela é da natureza humana, ela é má em si mesmo. Então, nós já temos é uma coisa ruim para o espírito. E a espiritualidade vem responder o seguinte: não, a paixão está no excesso acrescentado à vontade, porque o princípio foi criado ao homem para o bem, e as paixões podem levá-lo a grandes coisas, sendo o abuso que delas se faz que causa o mal. Então, a paixão é uma coisa boa, porque é um impulso, é um elemento de impulso, de nos impulsionar para conquistar alguma coisa, para um trabalho, para executar alguma coisa, para um progresso, desde que ela esteja no nível certo. O nível que Deus nos deu essa paixão, que ela vai servir só de impulso. Mas se eu começar a me envolver apaixonadamente por essa coisa que eu estou fazendo, além desse limite, ela vai se tornar negativa. Ela vai se tornar um vício. Então, a paixão exagerada é um problema para a pessoa. Se eu, por exemplo, a paixão por uma outra pessoa, é uma coisa que a gente pode definir assim, é um amor. Eu tenho um amor por uma pessoa, eu gosto da pessoa, mas aquilo vai se transformando em paixão, a ponto de começar a me trazer prejuízo. Por exemplo, vem o ciúme, vem o sentimento de posse, vem uma série de situações que vão começar a ser prejudicial à relação, porque ela deixou de ser natural para ser exagerada. Então, a paixão exagerada, ela é um mal. A paixão sob controle, ou seja, como elemento de impulso, ela é benéfica, porque ela nos tira do lugar. Faz com que a gente dê o primeiro passo para resolver ou conquistar alguma coisa. Mas é só esse o objetivo dessa paixão. Não me deixar estacionado. Às vezes eu quero fazer um trabalho e eu não tenho assim aquela vontade de fazer. Eu quero fazer, mas ao mesmo tempo eu não tenho aquele ânimo de fazer. Mas se eu tiver uma paixão pela atividade, por exemplo, um trabalho de arte. Eu sou um cara que tem uma paixão, gosto de arte. Então, se eu tenho a oportunidade de criar uma arte, eu vou lá criar essa arte. Porque esse impulsor me fez sair do lugar e ir lá fazer esse trabalho. Mas não exageradamente. Porque se eu ficar 24 horas naquele processo de arte ali, sem alimentar, sem dormir, sem nada, eu já estou começando a me prejudicar. Então, tem as dosagens certas. Como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? Aí o Kardec vai... Eu tenho certeza que todo mundo pensou nisso aí. Ele já fez a pergunta. Como que eu vou saber o limite? E aí vem a resposta. As paixões são como um cavalo, que é útil quando está domado,
E é perigoso quando ele é que domina. Reconhecei, pois, que uma paixão torna-se perniciosa a partir do momento em que não podeis governá-la, e que ela tem por resultado um prejuízo qualquer para vós ou para outrem. Como o ciúme, por exemplo. O ciúme é uma paixão, má paixão, porque ela é sem controle. Muitas vezes a pessoa que tem ciúme da outra provoca situações impensadas, sem motivo, sem razão, e prejudica a si próprio, e prejudica o ambiente onde ele está inserido, prejudica o outro que está sofrendo a pressão. Isso é uma paixão na forma que vai trazer prejuízo. Por outro lado, se eu tenho uma pessoa que eu gosto, mas que eu estou... Porque amor é liberdade, amor é libertador. Que eu tenho a relação de afetividade, de confiança, de fidelidade, eu não tenho que me preocupar. Então, é uma paixão sadia, uma paixão que nos leva ao trabalho, o trabalho de manter uma situação, o trabalho de manter uma relação saudável, sem o excesso. Porque aí, quando começa o excesso, entra pelo outro lado, o lado prejudicial. Deixa eu ver mais o que ele tem para nos mostrar aqui. Então, como eu disse, fazer o bem é uma conquista de virtudes que aos poucos a gente vai adquirindo e fortalecendo a nossa intimidade. Esse fazer o bem, cada vez que eu faço, ele vai se agregando às minhas atitudes naturais. Muitas vezes eu vou sair para caminhar e passa alguém perto de mim para pedir alguma coisa. Ô moço, a princípio, eu faço de conta que não escutei e vou embora. Ainda não estou com esse sentimento de ajuda, com essa situação agregada a mim. Então eu passo muitas vezes, ô moço, tudo bem? Tudo bem, e vou caminhando. Ô moço, paga um café para mim, agora eu não tenho dinheiro não, e vou andando. Só respondo a primeira coisa que vem na minha cabeça. De outra forma, quando eu vou estudando, vou aprendendo, a pessoa passa por mim, ô moço, bom dia, tudo bem? Eu já dirijo a palavra. Tem um cafezinho para me pagar aqui? Aí eu vou lá, pago o café para ele e vou embora. Já melhorou a minha situação, eu já agreguei essa caridade, não como objetivo de me mostrar, mas é como objetivo de realmente entender. Fala assim, puxa vida, eu estou saindo de casa agora, tomei meu café em casa legal, o rapaz está aí, está certo, ele está pedindo as coisas, não é o meu caso de julgar, eu não tenho que julgar isso. Mas eu sei que ele está com fome, porque se eu tenho fome, ele também tem. Então, se eu posso dar o café para ele, eu vou lá, esse é um exemplo dos mais simples. Eu vou lá e dou o café para ele, sem problema. Pois não? Quando isso acontece 5, 6, 7 vezes, no mesmo dia, no mesmo quase no mesmo café, e outro dia, uma senhora para mim, eu fico tão dividida com isso, que às vezes eu prendo o cabelo, vejo às vezes uma criança, aí uma coisa para mim, eu fico muito dividida, porque é muito. Infelizmente a gente está vivendo uma situação que acarreta, né, um volume muito grande dessas coisas. Mas é aquilo que eu estou falando, a gente vai fazendo a nossa parte. Se acontece demasiadamente, é porque a senhora está sendo um instrumento de ajudar essas pessoas.
Mas não cabe julgamento, sabe? Porque cada um tem o seu momento de aprendizado, cada um está numa evolução, num processo evolutivo. Pedir é uma coisa muito difícil. Pedir não é fácil. Você chegar para a pessoa, você pode me pagar um prato ali, um marmitex, um café de manhã. Não é fácil, e a pessoa está se... É um processo humilhante, constrangedor. Então, assim, é claro que tem as exceções, tem aqueles que abusam, e a gente não vão colocar isso no processo, porque em toda situação tem aquelas exceções. Mas quando isso acontece muito com a gente, é porque estão exercitando em nós mesmos essa virtude de ajudar. Se eu posso ajudar, eu ajudo. Se eu não posso ajudar, eu que vou ficar constrangido de não poder ajudar. Isso acontece com todos, quando a gente já está caminhando para esse lado, sabe? O lado de fazer mais o bem, né? De não julgar, de não condenar. A gente fica constrangido. Mas, como eu estava dizendo, a gente vai dando, assim, ajuda um. Antigamente a gente falava que não virava as costas, hoje a gente já ajuda. E vai chegar um momento, e já para muitas já aconteceram, que você vai passando num determinado lugar, você vê a pessoa ali, você já vai e já ajuda ele sem que ele nem perceba, que ele nem precisa pedir. Muitas vezes você acaba de sair de um restaurante, você almoçou ali, você viu um mendigo lá deitado lá na marquise, assim, aí você já compra um marmitex, já leva e já acorda ele lá, aqui, ó, se almoçar. Porque você pode ter certeza que ele está com fome. Se todos têm fome naquele horário, é um horário que todo mundo almoça, a gente pode ter certeza que aquele irmão está precisando. Então não custa. Eu já levar muita gente fala, está alimentando, então nós vamos alimentar o pessoal de rua que não trabalha, que não quer nada com a dureza. Não é esse o julgamento que nós temos que fazer. Porque o pessoal de rua, muitas vezes está na rua, porque realmente não tem para onde ir. Porque não tem uma família, muitas vezes, ou muitas vezes porque não quer saber de dar o duro na vida também. É claro que tem todas as situações. Mas é um irmão que passa, que tem fome, que tem as suas necessidades também, que não custa ser ajudado, sem a sensação de humilhar, de ser humilhante, porque tem muita gente que recebe ajuda e, se pudesse, não aceitaria, pelo constrangimento que é obrigado a passar. Então nós temos que ajudar, se a gente puder, sem constrangir, sem humilhar, sem colocar em evidência. Não custa nada. E é nessas atitudes que a gente vai conquistando essas virtudes em nós. Essas virtudes em nós. Então, quando a gente fala do mundo de regeneração, é um mundo que todo mundo já faz isso, naturalmente. É um mundo que ninguém passa dificuldade. Porque aquele que tem condições de ter mais, divide com aquele que não tem, sem precisar que aquele que não tem se humilhe em pedir, porque já são criaturas que se consideram irmãos. Então, no mundo de regeneração, todos vão se alimentar, todos vão se vestir, se agasalhar, porque todos vão ter condições para isso. Porque são irmãos que vão estar sempre ajudando uns aos outros. O que tem mais condições ajuda o outro, sem que precisar que seja necessidade do outro pedir, e o outro não vai estar constrangido, porque ninguém vai ficar ali observando, está vendo, aquele lá está ajudando, o outro ali está só usufruindo, que não há. Porque ele está precisando da minha ajuda, eu vou ajudar, mas ele também está ajudando o outro, que dentro das condições dele, ele está ajudando o outro também. Então a ajuda é mútua. Essa é a principal característica do mundo de regeneração. As virtudes de ajudar ao próximo são as que prevalecem. Então, virtudes, vícios e paixões
são exageros que a gente comete, que nos arrastam, no caso das paixões e dos vícios. Carências. A carência nos arrasta para a viciação. Por quê? Porque é um ambiente que aquele irmão se sente acolhido muitas vezes. Muitas vezes o irmão não tem um acolhimento em casa, ele é acolhido por outras pessoas ou outras situações que vão suprir essa carência dele, mas em compensação vão trazer a viciação. Às vezes esse acolhimento é encontrado nas drogas, é encontrado nos medicamentos, é encontrado em outras substâncias, mas todos eles são processos de acolhimento. Acolhimento psicológico, acolhimento mental, e que são resolvidos se tiver o acolhimento humano, se tiver o acolhimento pessoal, que é o que é importante para as pessoas. Eu espero ter trazido alguma reflexão importante, né? Eu agradeço a atenção de todos vocês. Muito obrigado pela... Você quer que eu dou os recados? Manda aí. Deixa eu falar. Aí eu vou aproveitar que eu estou falando com o microfone na mão, vou dar uns recadinhos. Nós temos o nosso estudo, sexta-feira, que é do Livro dos Espíritos, do Evangelho e das obras do André Luiz. Nós estamos estudando os livros Mensageiros da Luz, toda sexta-feira. Nós temos, na segunda-feira, o estudo dos tarefeiros, o estudo dos iniciantes na doutrina, não só dos tarefeiros, mas iniciantes, aquele que está começando agora na doutrina, aquele que quer conhecer um pouco mais profundamente todo o ambiente envolvido no espiritismo. A gente está estudando desde aquele ambiente lá do século XIX, que propiciou a codificação do espiritismo, até os elementos fundamentais da doutrina, que são os princípios básicos. Toda segunda-feira a gente tem esse estudo às 19h45, que está aberto a quem quiser participar. Tá? Só para lembrar, as evangelizações infantil, pré-mocidade e evangelização de bebê acontecem todas as segundas, quartas e domingos no horário da reunião pública. É só trazer as crianças e deixar com as evangelizadoras lá. No sábado nós temos o ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Todo sábado às 16 horas, às 17 horas. É só chegar também. Atendimento fraterno. Aqueles que se sentirem necessitados de um envolvimento maior com o acolhimento da doutrina espírita, com o acolhimento da casa, da fraternidade, que precisar de conversar com alguém, de tirar dúvidas, é só pedir esse atendimento fraterno, toda segunda e quarta-feira, no horário da reunião. É só chegar às 19 horas e no domingo às 8 horas, antes de começar a reunião, né, às 9 horas, e dar o nome na recepção. Falar, eu quero um atendimento fraterno. Aí, durante a reunião, a pessoa vai ser chamada lá em cima e vai conversar com alguém que tem faz esse atendimento, que esclarece, que aconselha. Então, para quem se sentir que precisa de um acolhimento nessa situação, é só procurar a recepção ali nos horários da reunião. E a orientação espiritual, que é aquela orientação dada pelos espíritos que sai um receituário, também acontece toda quarta-feira. É só chegar na recepção horas e pedir, eu quero fazer um atendimento espiritual, uma orientação espiritual.
e vem para a reunião. Do final da reunião, recebe essa orientação que a espiritualidade vai prescrever. Visita aos enfermos. Nós temos aqui uma equipe que vai na casa da gente quando a gente precisar. Tem um pai que está doente, uma mãe que está doente, que não pode sair, que está na cama, e que a gente gostaria que fosse feita uma visita fraterna, fosse lá ler o Evangelho, fazer umas orações. É só solicitar ali na recepção, que tem uma equipe que todas as quartas-feiras faz esse acolhimento. Aí deixa o endereço, faz o agendamento, e essa equipe vai na casa da pessoa e faz esse acolhimento. No mais, quem quiser tomar o passe, se achar precisando de um passe, é só dirigir. Vamos agradecer a Jesus por essa oportunidade, vamos elevar nosso pensamento até Deus, nosso Pai, e fazer uma oração em agradecimento a esse momento de reflexão. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Muito obrigado a todos vocês, um bom fim de semana.